Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Hoje o tema que eu trago vem um bocadinho do episódio passado, ah, porque é um tema que eu acho que é importante. Na verdade, este tema já me foi sugerido por um amigo meu que ouve o podcast, que me disse que achava que eu era uma boa pessoa para falar sobre este tema, portanto já vão melhor perceber. Mas decorre do episódio passado e eu depois acabei por não abordar porque achei que ali não fazia sentido e, portanto, trago-o hoje. E o tema é a imagem. E no episódio passado eu disse-vos que fiz um disclaimer quando falei de partilhar, de me habituar à rotina de outras pessoas e a dividir a vida com outras pessoas que, embora não pareça, eu tenho irmãos, dividi casa com muitas pessoas durante todos os anos que estive em Lisboa. Estou cá há 8 anos e este foi o primeiro ano e meio, na verdade, em que eu estive sozinha. E, portanto, no fundo, aquilo que eu queria validar ou justificar-vos era de que não sou uma pessoa nada egoísta, partilho imenso as minhas coisas, mesmo com as minhas amigas, como vos disse. Tenho roupa espalhada por todo o lado, as minhas amigas querem ir sair, vêm cá buscar tudo, vêm-se maquilhar e eu não sou uma pessoa nada individualista, nem egoísta, mas prezo muito o meu espaço e prezo muito a minha paz, a minha tranquilidade e a previsibilidade dos meus dias, que eu sei que para algumas pessoas não é bom, a rotina, a previsibilidade, mas para mim é muito importante chegar à minha casa e ter as coisas exatamente como as deixei. Mas voltando ao ponto inicial, falar sobre imagem, eu acho que dá para falar de várias coisas e é um bocadinho isso que eu quero trazer aqui para o podcast, até porque eu já tinha pensado neste tema noutra ótica e, portanto, acho que podemos juntar aqui o tema, o grande tema imagem, para falar de várias coisas que para mim são importantes relativamente a este tema principal. Então, a primeira delas, e tem tudo a ver com isto, do episódio passado, é que durante muito tempo até era uma coisa que me preocupava muito, a ideia ou a imagem que os outros tinham sobre mim. E aquilo que eu sentia era que passava a vida a correr contra ou a favor até da imagem que as pessoas tinham sobre mim, ou seja, fazia tudo para encaixar nos vários pontos que eram importantes para pessoas diferentes, para corresponder a todas elas à imagem daquilo que elas esperavam de mim, o que as faria gostar de mim. E quando alguém me tecia uma crítica ou admitia que não ia particularmente à bola comigo, ou não gostava particularmente de mim, ou que chocava comigo em relação a alguns temas, eu levava isso como quase uma missão de eu faço isto mal. E a dado ponto, eu acho que isso nos leva aqui a várias coisas, que é a exaustão, não é? De nós passarmos a vida a corresponder às expectativas dos outros, e já falamos aqui no podcast sobre isso, e na verdade há falta de coerência entre si, porque necessariamente as pessoas são diferentes, não é? E portanto valorizam coisas diferentes, querem coisas diferentes. E portanto eu acho que faz parte nós aceitarmos que não somos todos feitos para nos darmos com toda a gente, não somos feitos para gostar de toda a gente ou para ser gostados por toda a gente. E está tudo ok com isso, não somos, nem ninguém é má pessoa porque não gostam de nós ou porque nós não gostamos. Às vezes os santos não batem só e ainda bem que assim é, porque é sinal que somos diferentes e que há diversidade. E isso faz parte, mas é normal que nós queiramos ser gostados, não é? Portanto, é difícil este balanço e às vezes é difícil aceitar que as pessoas não gostem de nós e é difícil não querer moldar aquilo que nós somos para que toda a gente goste de nós. Mas a verdade é que se nós agradarmos a toda a gente, por outro lado não vamos agradar a ninguém, não vamos ser coerentes e a probabilidade maior é que acabemos com diversas capas e que nos percamos em 1000 versões de nós que não batem com nenhuma delas. E não sei se isto faz sentido ou se estou a ser confusa, mas é muito sobre isto que isto me faz pensar. Depois, por outro lado, eu acho que, além de ser exaustivo, eu acho que não é real, que é isto que tem a ver com o facto de baterem umas coisas com as outras, e acho que acaba por desvanecer todo o pressuposto daquilo que é a imagem que nós queremos trabalhar. E isto vai tudo levar a um livro que parte de um princípio que eu já falei aqui, que é a Lethem Theory,
da Mel Robbins. Eu estou a ler esse livro, já falei desse princípio aqui no podcast, porque eu sou o podcast dela. Ela, entretanto, também já foi ao podcast do Jay Shetty, também já ouvi esse episódio, adoro, é dos meus episódios favoritos, eu gosto mesmo muito dela. E toda a teoria de Let Them, no sentido que eu já falei, é de deixa-os pensar, deixa-os fazer o que eles quiserem. Naturalmente, se as pessoas quiserem estar na tua vida e fizerem sentido, elas vão estar. E se não fizerem, deixa-as ir. Não combatas com isso, não te amargures por isso, mas também não corras atrás disso. Let them e let you em cada um do seu espaço, e as coisas vão naturalmente bater onde tem que bater. Dou às vezes ou não. Já falei disto até no episódio passado. Eu acredito muito que quando perdemos coisas é porque elas vão dar lugar a outras coisas. Não são necessariamente melhores ou piores, mas são com certeza coisas que fazem mais sentido no momento da vida em que estamos, ainda que tenhamos saudades de outras que perdemos, isso é normal. Mas este livro, Let Them Theory, eu ainda só vou no início, portanto não me julguem se já leram o livro todo, desculpem. Portanto, não me julguem se já leram o livro todo, isso há muito mais do que eu vou falar, mas há um princípio que se fala no início, que é exatamente isto de nós passamos a vida a fazer coisas para ser gostados, para caber em caixas de aceitação de diversas pessoas. E isso é tão exaustivo que, por um lado, nos desgasta a tentar ser uma coisa que nós não somos, e é frustrante, porque eu acho que nós nunca vamos conseguir, mesmo que seja uma pessoa, nunca é possível nós sermos exatamente a imagem e semelhança daquilo que alguém espera numa pessoa perfeita. E, portanto, tendo em conta que não estamos a tentar isso com uma pessoa, estamos a tentar isso com um universo de pessoas brutal, eu acho que é dificílimo que isso aconteça. E, portanto, onde isto vai dar é a falta de coerência que já falamos, um desgaste, mas sobretudo uma frustração gigante. E depois, onde isto também nos leva é ao facto de nós não podemos moldar a nossa imagem àquilo que os outros esperam de nós, porque isso é um fator externo, é um fator que nós não podemos controlar e é um fator que nos torna um barco sem rumo, para o qual não há bom vento, como já falamos, mas sobretudo um barco estagnado, porque a pessoa X puxa-nos para a direita, a Y afinal quer-nos para a esquerda, mas a Z quer-nos para a frente e a W quer-nos para trás. E há cada um a puxar ao seu lado e nós ficamos ali completamente à deriva sem conseguir ir a lado nenhum. E ao mesmo tempo faz com que toda a nossa imagem, o nosso sucesso, a nossa formação enquanto pessoas, a nossa definição de personalidade dependa de fatores que nós não podemos controlar. E apesar, obviamente, do excesso de controle ter um ponto negativo, e já falamos disso no episódio passado, é muito importante que nós tenhamos controle sobre a nossa própria vida, sobre o que queremos ser e que nos possamos responsabilizar por isso, no bom e no mau, como também já falamos. E a única forma de fazer isso é mesmo let them, deixem as pessoas nas suas expectativas, na sua versão ideal, naquilo que elas querem, porque isso pertence-lhes a elas, não nos pertence a nós. E a única forma de nós conseguirmos controlar a nossa vida e conseguirmos ser qualquer coisa, de bom e de mau, que possamos ter responsabilidade sobre, é efetivamente preocuparmos-nos connosco. E isto, obviamente, não quer dizer que nós não queiramos saber dos outros para nada. É normal e é importante e é saudável que nos preocupemos com a imagem dos outros sobre nós. Até porque, vivendo em sociedade, isso é extremamente importante. Perceber que também somos aceitos, obviamente. É muitas vezes através da imagem dos outros que nós conseguimos ou não coisas na vida, e já vamos lá chegar. Portanto, obviamente isso tudo é importante. Mas isso não se pode tornar em nós vivermos a nossa vida dependente das vontades dos outros. E, portanto, a nossa imagem, a nossa definição do eu é importante que tenha estes dois lados. Ou seja, que conjugue a preocupação, obviamente, que temos com os outros, e por algum motivo nós não fazemos só o que queremos, não é? Também. E não, sei lá, por algum motivo muitas vezes apetece-nos dar uma resposta grossa e não podemos, não é? Porque vivemos em sociedade, a imagem que aquela pessoa vai ter sobre nós não é aquela que nós queremos, e portanto tudo isto é importante, mas sobretudo é importante que não anule aquilo que nós somos e queremos ser. Depois, eu acho que um ponto super importante sobre a imagem tem muito a ver com um aspecto que a mim me apraz muito, que é, eu acho que a nossa imagem, e com base naquilo que estávamos a dizer antes de vivermos em sociedade, e naturalmente é importante que outras pessoas gostem de nós, e a partir daí que chegamos a sítios na vida, é a imagem que é
é que a imagem é um recurso muito importante para nós nos colocarmos e posicionarmos na vida. E eu penso muitas vezes nisso, porque eu já partilhei isto imensas vezes, eu trabalho numa Big Four, numa consultora, sou consultora fiscal a full-time, além de trabalhar no digital, mas esse é o core do meu trabalho, é aquilo que me paga as contas e, na verdade, é aquilo que eu sempre, que a minha vida académica me levou a fazer, não é? Mas eu acho que isso, o facto de ter entrado nesse mercado fez-me perceber um outro lado da imagem que eu acho muito importante. E, sobretudo, trabalhando com as redes sociais, estes mundos, por muito que em muitos pontos sejam conciliáveis, eles são muito antagónicos, não é? Porque temos todo um lado de conservadorismo de uma grande empresa, de normalmente pessoas mais velhas e que estão num meio que não é o digital, que não é este lado criativo, que não é as redes sociais, que não é influencers, obviamente, e que até eu acho que olha para este mundo com um olhar depreciativo, menos, mas eu acho que continua a olhar. E portanto, para mim é engraçado jogar com essa imagem, porque imaginem, eu entrei numa Big Four, eu tinha 21 anos, acho eu, mais ou menos há 4 anos eu tinha 21, 22, whatever, tinha por aí, há 4 anos atrás, portanto, tinha 22. E eu era um bebê e, como vos disse, queria mudar o mundo, era muito perspineta, tinha essas coisas todas, mas eu também tinha uma certeza, eu queria que me levassem a sério. E, portanto, toda a imagem que eu fui construindo nessa altura, eu vestia-me, hoje em dia, eu posso dizer, a primeira vez que eu usei umas calças de ganga, acho eu, tipo, mais a sério, eu acho que foi para aí há 2 anos, eu não usava, nem sequer tinha, e quando usava era uma coisa muito, muito, muito rara, mas eu acho que nem sequer tinha. E hoje em dia, pronto, graças ao dress code também ter sido muito facilitado, eu uso no trabalho e tudo mais, mas eu usava muito mesmo a roupa para me afirmar e eu acho que durante muito tempo isso me ajudou. A imagem que eu fui construindo, mais séria, tinha sempre a minha roupa muito certinha, muito clássica, mesmo no dia-a-dia, no fim de semana eu vestia-me hiper mega clássica. Eu às vezes andava de sapatinho alto ao fim de semana, de calça de fato e de blazer. E só há muito pouco tempo é que comecei a desconstruir isto. Mas essa imagem ajudou-me a ter um posicionamento, a afirmar-me, porque eu tenho cara de bebê, eu sou uma menina e, portanto, eu não queria que olhassem para mim assim, eu queria que me levassem a sério. E depois todo o outro lado comportamental, obviamente, que eu acho que é muito importante e que nos posiciona, porque mesmo numa empresa destas, é mesmo preciso que as pessoas nos levem a sério, que não nos tomem como miúdos, nós acabamos de sair da faculdade e se nos queremos afirmar neste mercado, temos de agir como tal. Eu acho que essa parte da imagem é super importante. Depois, ao mesmo tempo, trabalhando com as redes sociais, sendo uma coisa que eu gosto de fazer, há aqui 2 lados. Este lado é muito mais descontraído e durante muito tempo foi uma coisa que foi difícil para mim porque eu sinto que não desligava do boneco corporativo e eu até falava muito disso com as minhas amigas e, portanto, acho que hoje em dia tenho um lado muito mais easygoing, mesmo partilhar o ginásio, mostro todo um lado que não é a bonequinha que trabalha das 9 às 7 numa consultora e que está ali de fatinho o dia inteiro, apesar de que hoje em dia esta parte do fatinho, como vos disse, já não é bem assim, mas depois também tinha a preocupação de, obviamente, há certas coisas que eu não posso dizer ou de que eu não posso falar ou que não devo sequer conservar a minha imagem na consultora e mesmo a forma como falo, os temas que trago, mesmo isto tudo do podcast, além de, obviamente, eu não querer expor demais a minha vida, porque eu acho que quando se expõe a menos pode faltar dizer qualquer coisa, mas dá para ir complementando. Mas quando se fala a mais na internet não dá para voltar atrás. E sobretudo os temas que eu falo, eu tenho muito cuidado em não abordar temas que possam ser demasiado sensíveis ou que possam colidir com aquilo que é a minha função, porque eu represento uma empresa 5 dias por semana, 7 na verdade, não é? Trabalho para aquela empresa 5 dias por semana, represento a empresa, há pessoas que me conhecem, tenho clientes e, portanto, não me posso esquecer que apesar de trabalhar lá só 5 dias por semana, das 9 às horas que for, quando desligo e ao fim de semana, apesar de eu não estar na empresa, eu continuo a representar aquela empresa e, portanto, não posso falar e fazer só o que me apetece. Naturalmente, uma influencer que viva disto, que só faça disto vida, só, atenção, não é depreciativo, tem muito mais liberdade nesse aspecto e, portanto, consegue ser muito mais raw, às vezes, apesar de que eu também sou muito crua e sou... Pá, e digo muito aquilo que me apetece no momento, porque acho que também consigo discernir aquilo que faz sentido e acho que também não sou uma persona completamente diferente, não é? Fora disto. Mas eu acho
que é muito importante termos noção disso. E, portanto, é engraçado, porque no meio digital versus consultora é uma coisa que eu sinto muito, que me sinto sempre aqui a gerir a minha imagem de quero ser chill, descontraída, jovem, falar de coisas, ser dinâmica, essas coisas todas. Mas também não me posso esquecer que eu estou numa empresa que é mais conservadora, num meio que é mais conservador e que não quero descredibilizar isso, porque não tenham dúvidas nenhumas que hoje em dia toda a gente sabe tudo. Eu tenho noção que as pessoas com quem eu trabalho, obviamente podem não andar a ver o meu podcast todos os dias, não veem o meu Instagram todos os dias, mas seguem-me, sabem o que é que eu faço, veem o que é que eu ponho, têm noção da imagem, e se algum dia alguém decidir ir ver, mesmo dos recursos humanos, lamber tudo para ver se efetivamente eu ponho em causa por causa da exposição grande que eu tenho, vão ver. Portanto, é bom que nada disto colida com o meu trabalho full-time. E portanto é um cuidado que eu tenho necessariamente de ter. E portanto, posto isto, eu acho que é muito engraçado esta dinâmica, é uma coisa que eu gosto muito, e não sei de que lado da minha vida é que eu gosto mais, sinceramente. Obviamente o lado da consultora é muito mais exaustivo, às vezes muito drenante, mas eu gosto daquela vida. E também gosto deste lado digital, mais descontraído, em que eu posso falar com pessoas, trabalhar com marcas de quem eu gosto, conhecer pessoas, partilhar ideias. Eu sempre gostei, comecei nisto tudo de uma forma muito natural e, portanto, eu gosto muito de lidar com isto, mas é efetivamente uma gestão que se tem que fazer e a imagem parte muito disso. É engraçado que mesmo em tudo, nos meus treinos, aqui no podcast, as minhas fotografias, a vida que eu partilho, apesar de ser muito livre, e eu acho que é, e não vivo muito condicionada por isso, até porque a empresa em que eu trabalho acho que acaba por ser bastante flexível nesse aspecto, e é uma empresa que tende muito a ser cada vez mais jovem e a abraçar que as pessoas tenham uma vida fora de lá e façam coisas, mas obviamente tento nunca me colocar numa situação que ponha em risco, e portanto cada vez mais, e tendo em conta que a nossa geração e as gerações futuras vivem muito do digital e do imediato e desta partilha, nós partilhamos muito mais da nossa vida do que os nossos pais, obviamente, e dos nossos avós nem vou falar, mas do que os nossos pais, temos muito maior exposição. É preciso fazer este balanço, e no meu caso eu tenho poucos seguidores, não é? Tenho 22 mil, obviamente não é um universo gigante, é micro influencer para o mercado de influencers, mas são 22 mil pessoas, é muita pessoa. Acontece-me na empresa eu cruzar-me com pessoas que me seguem, ou pessoas que são amigas de pessoas que trabalham na minha empresa que me seguem e que percebem, quando me veem numa foto qualquer, ou num evento, ou quando há sempre alguém que sabe. E portanto, necessariamente é preciso ter este cuidado e esta giga-joga, mas eu acho que é muito giro, e acho que com a nossa imagem, a forma como nós nos vestimos, como nos apresentamos, como falamos, podemos moldar completamente a imagem que alguém tem sobre nós e estabelecer a nossa imagem. E depois uma coisa que eu acho muito gira também neste tema de imagem, que me vem sempre à cabeça, é nós usarmos a nossa imagem como um posicionamento. E há muito pouco tempo eu fiquei a pensar sobre isto, porque ouvi umas coisas de pessoas que eu sigo, que é a importância da imagem no nosso posicionamento, que para mim está muito oposta àquela ideia de um fã nunca vai ser um amigo, sabem? Ou nunca vai ser um cliente, ou alguém, ou nunca nós vamos ser clientes de alguém que é nosso fã. Estão a perceber a ideia? E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque eu acho que a forma como nós nos posicionamos tem muito a ver com a nossa imagem. Dou-vos um exemplo. Uma influencer que queira ser uma influencer de luxo deve estar inserida naquele mercado, portanto deve perceber a parte da cultura de luxo, deve tendencialmente ter coisas de luxo, partilhar esse tipo de vida. Alguém que não tenha esse tipo de mercado, queira ser mais juvenil, pode obviamente consumir outro tipo de marcas e partilhar outro tipo de marcas. Mas, por exemplo, neste mercado de influencers, as marcas que nós partilhamos, o conteúdo orgânico que nós partilhamos, acaba por nos posicionar. E, portanto, nós podemos estar no segmento de luxo, no segmento mais juvenil, num segmento mais descontraído, de desporto, do que seja. Só que eu acho que muitas vezes... e principalmente a quem se quer posicionar num setor mais alto, acaba por acontecer muitas vezes o roçar, o forcing. E para mim isto deixa de ser legítimo quando nos colocamos num lugar que não é o nosso. Obviamente às vezes a nossa imagem ajuda-nos, ou a forma como nos posicionamos ajuda-nos se nós
estamos aqui, mas queremos estar aqui, se nos colocarmos no meio, se a nossa imagem estiver no meio, nós acabamos por ter um push, porque aquelas pessoas têm-nos um bocadinho mais à frente do que nós estamos e, portanto, dão-nos um bocadinho mais credibilidade do que aquela que nós temos, porque estamos naquele ponto de partida, e ao mesmo tempo dá-nos um push para nós depois termos a necessidade de acompanhar e de chegar ali. Mas quando isso tudo é levado a um extremo, a mim faz-me alguma confusão, especialmente quando há afirmações como estas, porque, na verdade, para mim não faz sentido. Alguém que nós admiramos deve saber que nós o admiramos e nem por isso é desvalorizado por isso. E eu acho principalmente, não sei se concordam comigo, mas isto lembra-me muito a noção de liderança, porque eu acho que cada vez mais há muitas pessoas a quererem ser líderes, a afirmarem-se como líderes, e principalmente sendo influencer, uma definição básica é ser um líder de opinião, seja ela qual for, mais válida, menos válida, o que seja, mas normalmente é um líder de opinião, alguém que tenha influência. Mas um líder por si, alguém que seja um líder, eu acho que muito dificilmente se afirma ou tem a necessidade de se afirmar como tal para que o sigam. Um líder tendencialmente faz as coisas porque acredita, porque fazem parte dos seus valores, e pode reconhecer efetivamente que as pessoas, que têm influência nas pessoas, porque também não precisamos de falsa modéstia, não é nada disso, mas não precisa de se afirmar como líder, porque necessariamente as pessoas vão querer segui-lo porque essa pessoa é um exemplo. Muito diferente disso é a necessidade de se afirmar como líder, de se afirmar como orientador da visão, como espalhador da fórmula mágica ou do exemplo, porque alguém que efetivamente o é não precisa de se afirmar constantemente como tal, nem precisa de pregar constantemente como tal. O facto de partilhar naturalmente a sua vida, as suas orientações, as suas ideias, os seus planos, faz com que seja um líder. Naturalmente as pessoas vão colocá-lo lá e não precisa de se colocar a todo instante. E, portanto, isto é uma coisa que me faz muito pensar, porque cada vez mais eu acho que é perigoso, principalmente nas redes sociais em que se cresce da forma que se cresce atrás de um telemóvel, a importância da imagem, a importância do alcance e do peso de quem tem esse poder, não é? E depois a necessidade de toda a gente ser um líder de opinião, de se afirmar como tal e de constantemente vender que já está num ponto em que não está, porque isso é ok quando controlado, quando é proporcional, mas é perigoso quando se passarmos todos a vender uma ideia de que estamos num lugar em que não estamos e de que estamos num ponto em que não estamos e de que estamos num posicionamento em que não estamos, ok? Eu acho que é ok quando isso é controlado, mas começa a ser perigoso a frequência e a facilidade com que isto se faz e o alcance do ponto onde se está e do ponto que se quer vender onde se está. E isto para mim vai ao último ponto deste tópico, que me lembra muito uma conjugação do livro da Mel Robbins com o Think Like a Monk do Jay Shetty, em que ele fala, o Jay Shetty, por exemplo, usa muito os artigos de luxo e ele fala sobre a malta que usa grifes e usa um exemplo que é, se tiveres uma camisola, imaginem da Prada, que não tenha logo nenhum, queres, porque é que tu compras os artigos de luxo que compras? E ao que é que isto me leva? Que é, e por acaso nisto eu acho mesmo que posso falar, porque depois, ainda particularmente de ler este livro, ainda pensei mais nisso em relação a mim e eu acho que faz todo o sentido. E isto enquadra-se com o Let Them Theory, porque é muito sobre o tal princípio de deixar as pessoas estar onde elas estão e pensarem o que elas pensam, não é assim tão relevante ainda que seja, que é quando nós pensamos em imagem, ela pode ser a razão, que é aquilo que temos a falar agora, ou uma consequência. E a verdade é que nós podemos usar a nossa imagem para atingir um objetivo e muitas vezes ao atingir um objetivo criamos uma imagem nos outros. Não sei se isto faz sentido, ou seja, ela pode ser o ponto de partida ou pode ser o ponto de chegada. Seja qualquer um destes pontos que a imagem tome, nós temos sempre de pensar se estamos a fazer as coisas com o objetivo de que nos reconheçam daquela forma ou, portanto, a opinião dos outros sobre nós, ou se estamos a fazer aquilo porque é mesmo o nosso objetivo e porque é mesmo aquilo que nós queremos e porque é mesmo aquilo que valorizamos. E para mim só faz sentido quando se encontra neste ponto, que é
a imagem que colhermos estar absolutamente de acordo com aquilo que nós queremos, com o nosso objetivo, com aquilo que é o nosso core value. Isto porquê? Porque, por exemplo, e já falamos nisto, por exemplo, relativamente ao treino. Para mim, eu sempre quis ser uma pessoa atlética, eu sempre quis ter determinado corpo e eu sempre quis ter esse estilo de vida. Portanto, aquilo que eu faço todos os dias de treinar às 6:30 da manhã, de viver num plano, de me restringir a nível de alimentação e ter essa vida e de sono e de tudo, para mim não me custa, porque vai realmente ao encontro dos meus objetivos e vai de acordo àquilo que eu quero. Apesar disso, ou em cima disso, obviamente as pessoas têm uma ideia sobre mim, de que eu sou atlética, de que sou ativa, de que tenho toda esta componente, que eu também gosto, sinceramente, é um reward, portanto, eu gosto. Mas não é para os outros reconhecerem, ou para os outros gostarem do meu corpo, ou para os outros valorizarem isso que eu faço, é porque eu quero, e portanto é sustentável, e eu acho que é aqui que está o valor da coisa. Diferente é quando é ao contrário, e o exemplo para mim mais básico disto é exatamente este exemplo de luxo. Eu vou-vos dar um exemplo. A Saint Laurent é a minha marca preferida de luxo, a par da Dior. Eu, Dior, sei que é muito difícil comprar uma mala nos próximos anos, porque é um valor avultadíssimo. Se calhar podia, mas ia condicionar muitas coisas da minha vida, se calhar outras prioridades, comprar uma casa, etc, etc. E, portanto, mesmo que tivesse esse dinheiro neste momento, essa não seria de toda a minha prioridade, porque acho que não é o momento. Mas eu tenho Saint Laurent, Jacquemus, etc, que são marcas que eu gosto muito, que são marcas de luxo na mesma, são marcas caras, mas não são tão caras quanto uma Dior, por exemplo. Mas, usando coisas de luxo, e era aqui que eu queria chegar, e valorizando, para mim, não me importa, nem valorizo, nem gosto, vou-vos dizer. Por exemplo, eu não gosto nada da maior parte da coleção da Gucci, porque é tudo grife, é tudo Gucci em todo lado, tudo mega visível, tudo mega escandaloso. Toda a gente sabe que está a usar, que aquela pessoa está a usar Gucci e que está a usar para mostrar. Não é uma coisa que eu valorizo. E, portanto, esta questão do Jay Shetty, por exemplo, da Prada, ou que seja, de usavas uma camisola sem logo, sabendo que era da marca, ou só usavas com logo, tem a ver com tudo o que nós queremos mostrar. E eu acho que não tem mal nenhum ter uma mala cheia de logos, ter uma mala em que é visivelmente daquela marca. Se efetivamente aquela pessoa quer aquilo porque gosta, porque valoriza, porque é uma coisa que quer para si. Agora, quando isso passa a ser ostentação, necessidade de afirmação, e quando isso manifesta, na verdade, que nós precisamos dessa validação externa para assegurar coisas que estão cá dentro que não estão bem resolvidas, porque é só isso que isso pode significar, aí eu acho que esse já é um problema. E, portanto, eu acho que a noção de imagem aqui, e este ponto eu acho que é mesmo o que diferencia aquilo que para mim, não tem que ser para toda a gente, diferencia aquilo que é o válido do não válido, porque nada tem um mau pressuposto, ou nada é mau por si, e nada é mau quando a razão é aquilo que nós gostamos para nós, que faz sentido para nós, que está de acordo connosco, valorizamos aquela mala porque gostamos da história, porque adoramos aquela mala, porque queremos aquilo, porque aquilo... Valorizamos aquela peça, conhecemos a marca, aquilo é importante para nós, tenha logo ou não tenha, até pode ter o maior logo do mundo, mas se não tiver, não interessa, não é isso que está em causa. Mas quando passamos a viver a nossa vida e em torno de criar uma imagem que seja aprazível para os outros, ou que crie inveja, ou ostentação, ou uma afirmação, isso para mim é que já é perigoso. E portanto, isso é uma coisa que me fez muito pensar, porque quando vi isso do Jay Shetty, e apesar de eu saber, obviamente, porque é que faço as coisas e que as faço nesta ótica de eu gosto e faço as coisas por mim, fez-me pensar se em algum momento isso me faria passar uma mensagem contrária, se eu estaria a tapar o sol com a peneira e havia, na verdade, alguma razão intrínseca que eu não estava a reconhecer. E acho mesmo que não. Mas acho que é um exercício que temos que fazer, porque... E principalmente, volto novamente às redes sociais, eu acho que aqui este perigo de imagem vem muito lá, as coisas negativas que a imagem podem trazer, vem muito esta necessidade de afirmação, que é extrapolada pelas redes sociais, porque é um canal de difusão de informação e de afirmação. Muitas vezes podemos cair no risco de eu quero porque aquela pessoa tem, porque eu também quero estar ali, eu quero estar onde ela está, e para estar onde ela está eu tenho que ter aquela mala, eu tenho que ter aquilo, percebem? E eu acho que há coisas muito mais válidas e importantes que isso, e ao mesmo tempo não é por ter coisas de luxo que nós desvalorizamos o nosso valor, ou que somos menos humildes, ou que somos fúteis, não é nada disso, mas também é bom que não nos percamos por isso. Eu não sei se isto fez sentido, espero que sim,
porque este é mesmo um ponto em que eu penso muito. E chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que tenham gostado. O tema foi assim mais leve. Hoje não houve assim grandes emoções à flor da pele, nem temas muito profundos, mas acho que é um tema giro, é um tema de que eu já queria falar há algum tempo e portanto lembrei-me de o trazer. A recomendação de hoje é o livro da Mel Robbins, o Let Them Theory. Eu estou a ler, estou a adorar e estou a ler em inglês porque gosto sempre de ler na língua original de quem a escreve, se der, né? Se for alemão já não dá, mas se em inglês é ok. Ajuda-me a praticar o inglês, portanto é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro a Mel Robbins, adoro o podcast dela, adoro as participações todas dela, estou sempre a ver coisas sobre ela, acho que ela é super interessante. Se tiverem a oportunidade, leiam ou comecem por ver o podcast e por ver se vos interessa o tipo de partilhas dela. O livro é muito giro. Já sei que ela tem que ler, entretanto, mais livros dela, porque eu não sabia que ela já tinha outros 2 livros, mas entretanto percebi que sim. E é isto. Espero que gostem, ou que tenham gostado no caso, e vemo-nos no próximo domingo.